Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Belotto e hoje eu vou falar um pouco sobre o tema de inovação, mais precisamente na diferença entre a inovação incremental para a inovação disruptiva. A gente tem ouvido muito falar sobre esse tema de inovação, né, de disrupção, e eu acho que é importante contextualizar um pouco a diferença entre esses dois tipos de inovação. Começando pelo lado da inovação disruptiva, né? O que seria inovação disruptiva? A inovação disruptiva ela é mais radical, ela é aquela que, geralmente quando você se depara com uma inovação disruptiva, ela é basicamente um divisor de águas no modo que a gente faz alguma coisa, que a gente consome algum tipo de conteúdo, tá? Até se você puxar um pouco do nome da disrupção, o que é disrupção? Ela vem da parte da eletrônica, que é a interrupção do fluxo normal de alguma coisa. Então no contexto da inovação não é diferente, que eu falei, você muda completamente a forma que você faz alguma coisa, você muda as regras dos jogos, e em alguns casos você muda até o jogo, digamos assim. Você tem vários exemplos de inovação disruptiva, algum deles mais recente é a questão do Netflix, por exemplo, que mudou completamente o jeito que a gente consumia o entretenimento, consumia filmes. Então é um exemplo de inovação disruptiva. Por outro lado, você tem as inovações incrementais, que seriam inovações mais contidas, digamos assim. Ela consiste mais focada na questão de melhorar a forma que você já faz alguma coisa. Até mais puxado pelo que prega os modelos Toyota de produção, né? O Lean Six Sigma, o próprio Kaizen, no sentido de você melhorar de forma constante, só que em pequenos passos. Você vai ter um benefício nesse tipo de iniciativa mais a médio e longo prazo, é menos radical, digamos assim. Um paralelo muito interessante nessa questão dos dois tipos de inovação é a relação delas com a questão do risco. Tá? Então, se você colocar num paralelo aqui, quanto mais para a direita você tendo inovações mais disruptivas e puxando mais para a esquerda inovações mais incrementais, você muda muito a questão do risco e a questão do valor. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai muito para o lado mais disruptivo, então você aumenta o seu risco, porque você está indo no cenário mais de incerteza, você está apostando mais, você está mudando de forma mais radical. Por outro lado, obviamente, se você vai para o lado mais incremental, você tem menos riscos, porque você já conhece o que está fazendo, você está melhorando o processo que já é feito, você não está mudando o cerne do negócio, você não está mudando o esqueleto, você está mudando, basicamente, melhorando alguns passos, algumas operações do que já é feito. Então o risco, obviamente, é muito menor. Sobre a questão do valor, o que eu quero dizer com isso também? As iniciativas disruptivas, se elas dão certo, né, se elas caem no gosto popular, enfim, a chance, né, mais a questão da escalabilidade dela é muito maior, porque geralmente ela vai ser mais impactante, então a chance dela ser uma tendência mundial, uma tendência global é muito maior. E o lado contrário também, se ela dá errado, ela pode pôr em risco, na verdade muitas vezes põe em risco o modelo de negócios, põe em risco a continuidade do negócio, então ela é muito mais séria nesse sentido, ela é 880, digamos assim. E a questão da inovação incremental, se ela não dá certo, se ela dá certo você tem os benefícios que eu falei, a médio e longo prazo. Se ela não dá certo, você pode pivotar, você pode de repente voltar. Esse modelo de atividade não deu certo que a gente fez essa iniciativa, só que elas são pequenas, então você tem um risco bem menor, você consegue controlar muito melhor isso. É muito interessante tentar equilibrar um pouco esses dois tipos de inovação, por mais que elas pareçam opostas, mas eu enxergo elas de forma mais complementares, porque assim, se você fica muito aqui no sentido da inovação incremental, beleza, você tem menos riscos e tudo mais, só que também você fica num lugar que a gente chama de oceano vermelho, que você tem muito mais concorrência, você tem mais dificuldade de se diferenciar perante seus concorrentes, porque você está fazendo um modelo de negócio que já é conhecido, muitas vezes até saturado. Por outro lado, se você fica muito na questão do oceano azul, você tem muito mais risco, que nem a gente falou, porque você tem mais incerteza, você está apostando muito mais. Isso pode comprometer, inclusive, a confiabilidade do seu produto. Se você já conquistou algum tipo de valor perante o seu cliente, perante o seu usuário, você mudar completamente o tipo de coisa pode colocar em risco a imagem que você tem do seu negócio. Então nenhum dos dois, ficar só um dos dois é saudável, esses dois extremos. Então buscar o equilíbrio entre os dois é muito saudável. E como que muitas empresas estão fazendo esse equilíbrio entre os dois tipos de inovação? Eu observo que muitas empresas elas têm as suas iniciativas de melhoria contínua, né, seus projetos Kaizen e tudo mais, suas equipes voltadas para melhoria contínua dos negócios. Só que algumas delas também têm uma outra equipe focada na questão da inovação disruptiva, até aquele conceito de laboratórios de inovação e tudo mais. Então algumas empresas elas tocam os dois tipos de inovação de forma simultânea. Eu acho que é extremamente saudável isso. Em alguns casos, dependendo até da grandeza desse tipo de inovação, algumas abrem até uma startup dentro da própria companhia, no sentido de você conseguir testar algum outro tipo de modelo de negócio, algum tipo de ideia mais radical, mais disruptiva, só que sem comprometer a marca que você tem, a questão do risco. Então você consegue implementar uma ideia mais
diferente, só que você não compromete a confiabilidade perante os clientes. Então é um modelo interessante também. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro essa questão da diferença entre esses dois tipos de inovação, né? Incremental e a disruptiva. Obviamente que esse tema de inovação tem muita coisa para falar, é muito mais complexo do que isso, tem N subclassificações do lado da inovação, mas basicamente de uma forma mais macro, esse é um resumo da diferença entre esses dois tipos de inovação. Bom, galera, espero que tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, curte, compartilha, comente, dê sugestões de novos temas que a gente pode debater. Eu acredito que essa troca de informações é muito saudável, a gente pode aprender muita coisa juntos. Valeu, pessoal, muito obrigado.